Para nós realizarmos um teste automatizado de múltiplos fluxos, nós temos o opcional que nós chamamos de Sun Complete, ou o que nós chamamos na norma de Y1564. Então, para que esse Sun Complete ele trabalhe em múltiplos fluxos, eu tenho que vir aqui em selecionar teste Ethernet, no nosso caso novamente 10.100.000, trabalhar em múltiplos fluxos. Uma vez selecionados os múltiplos fluxos, nós temos aqui um ícone escrito Sun Complete. Onde esse Sun Complete eu posso configurar baseado na norma do ITU chamado Y1564. A Y1564 ela determina, você é um algoritmo um pouco mais rápido, considerando a RFC 2544, e ela considera duas fases, que nós chamamos, uma chamada fase 1, onde você testa fluxo a fluxo, ou seja, vamos supor que eu tenha um serviço triple play, um serviço de três serviços independentes, um dado, voz e vídeo. Então ele determina dentro da RFC, da Y1564, o teste de cada um desses fluxos separados. E depois um teste com os três fluxos em conjunto, verificando assim se qual é o impacto da rede quando se passa mais de um fluxo. A configuração ela é bem parecida com a RFC 2544, onde, por exemplo, eu inicio uma configuração, seleciono o tipo de loopback e o tipo de teste que eu vou fazer, se é simétrico ou assimétrico. Uma vez selecionado simétrico em modo loopback, ele me permite você trabalhar com o valor da MEF, que foi explicado na RFC 2544, ou seja, limiares de acordo com a MEF 23.1, e o tipo de quadro, se eu vou trabalhar com Ethernet 2 ou 802.3. Geralmente a gente sempre trabalha com o Ethernet 2. Nesse ponto eu posso determinar, por exemplo, 3 serviços, onde eu simulo desses 3 serviços, por exemplo, no serviço 1, um serviço de dados, no serviço 2, um serviço de voz, e no serviço 3, um serviço de vídeo HDTV. Então aqui eu estou determinando o tipo de serviço que eu vou trabalhar. Então eu coloquei o nome de cada um dos serviços, e aqui eu vou configurar o tipo dos meus serviços. Então no caso, no campo de dados, eu selecionei aqui como dados. No voz, eu vou simular aqui um serviço de voz, que é gerar um G711, que corresponde a um tamanho de pacote de 128 bytes de quadro, e um CIR, ou seja, uma taxa de 120 kbps. Então, se eu, por exemplo, colocasse aqui 20 chamadas, eu estaria gerando um tráfego equivalente a 2,37 MB, a um tamanho de quadro de 128 bytes. No serviço de HTTV, por exemplo, eu posso indicar aqui que ele é um serviço de alta definição, no qual eu estou trabalhando com um vídeo apenas, um canal de vídeo, ou seja, um canal de vídeo, e que eu posso trabalhar num MPEG 2, um MPEG 4. Lembrando que o equipamento ele não gera ele gera chamadas, por exemplo, SIP, mas nesse teste em específico ele não está gerando sinalização, ele simplesmente gera um tráfego parecido a um tráfego de voz, por exemplo. Então, uma vez que eu faço essa configuração, eu vou para o Next, onde eu configuro, por exemplo, a vilã ou diferencio vilãs para cada um dos serviços. Então, para cada um dos serviços eu posso colocar uma determinada vilã, uma prioridade. No próximo, eu posso estipular parâmetros que a gente chama de CIR, que é a taxa comprometida. Geralmente é a taxa que foi contratada pelo cliente. Então, vamos supor que ele tenha contratado um serviço de 100 MB. Então, eu estou aqui dentro desses serviços aqui, vou arredondar para ficar mais fácil. É um serviço de 2,5.
de voz, 19, então está totalizando aqui 21,5, e desses 21,5 eu coloco aqui 78,5 para gerar o meu 100 mega. Então eu estou gerando aqui praticamente 100 mega, né? E sendo que 78 mega é dados, voz eu estou gerando aqui, né? Que é o 2 mega, e 19 mega como se fosse vídeo. O EIR é a taxa excedida, então existe dentro do Metro Ethernet, dentro das configurações Meta, a possibilidade de se colocar o quê? Uma taxa excedida no circuito. E além disso, posso colocar uma taxa máxima, ou seja, uma taxa onde acima do excedido eu tenho que bloquear. Né? Então, no nosso caso, e geralmente nas redes, não são utilizados isso, a não ser que seja configurada na, na, na rede que você está testando. Posso realizar testes de burst, ou seja, de rajadas, onde dentro desse teste de rajada eu posso estipular um tamanho de burst, um tamanho de rajada para cada serviço ou para um serviço único. Né? Então eu posso também habilitar. Indo para o próximo, eu posso colocar também limiares por fluxo, ou seja, por estatística, ou um limiar único para todos os fluxos. E aqui eu posso configurar, como nós dissemos, duas fases, né, onde a fase 1 eu vou testar fluxo a fluxo, então esse fluxo a fluxo ele vai obedecer, por exemplo, a porcentagem de SIR. Então vamos supor que eu tenha 90% do SIR, 95% e 98%. Então o que ele vai fazer um teste? Essa é uma outra vantagem de você utilizar a Y1564. Por quê? Porque se você tem uma perda de pacote num determinado serviço, ao invés dele fazer um algoritmo que vai se levar muito tempo para achar a taxa máxima, você estipula passos que você quer testar. Então ele vai testar, por exemplo, nesse nosso caso, ele vai testar 90%, 95%, 98%, caso haja perda de pacote em 100%. Ou seja, ele tem 3 passos somente. Enquanto na RFC, ele por interpolação binária, ele vai testar 50%, depois ele sobe para 75%, depois para 87,5%, 92,5%, 96,75%, 97,82%, até chegar no valor configurado, né, o valor máximo do throughput. E na fase 2 ele vai pegar aqueles 3 serviços de dado, voz e vídeo e gerar por 5 minutos ou por 24 horas, por exemplo, que é um teste que geralmente os clientes pedem, né? E aí você pode gerar um relatório de 24 horas gerando esses 3 fluxos, esses 3 serviços. Algo que é bem próximo à realidade. Né? Então eu vou colocar 1 minuto para nós testarmos rapidamente. Aí uma vez que eu salvo a configuração, né, eu posso selecionar um teste e aí eu posso testar, né, e provar a fase 1, que seria os 3 fluxos, então ele vai testar fluxo a fluxo, 78 mega, depois 2, 19 e que seria a fase 1 e a fase 2, que é testar todos os fluxos juntos. No Quick Check, ele faz a realização do teste, né, onde você seleciona aquele ponto que ele vai verificar se a porta está up, se tem na autonegociação e qual é o loop. E uma vez feito a configuração, eu inicio o teste.